Na última reunião que a gente teve, a gente falámos um pouco, ficou o Fernando, sobre a marca da besta. Realmente, eu acho que é muito importante. É importante um bocadinho. É muito importante nós falarmos disto e realmente saber o que é a marca da besta. A maior parte do mundo evangélico, do mundo protestante, todos eles dizem que é algo como físico, é um chip, é um microchip que se vai pôr debaixo da pele, ou uma tatuagem que se põe na testa. Então, Temos que falar nisso. exatamente, isto é um assunto... O começo. Um começo não, isto é algo que traz muita carga. Mas Deus mostrou-nos o que é a marca dele, o sinal dele. Exatamente. Por isso mesmo, nós daí concluímos qual é a marca da besta. Exatamente. Por aí, sim, mas a maior parte do mundo não sabe qual é o sinal de Deus. A maior parte do mundo evangélico, eles não sabem qual é que é o sinal de Deus. Então não poderão dizer... Porque nós vemos em Apocalipse 13 que o assunto aqui, a questão, gira em torno da adoração. Nós vemos claramente, se abrirmos Apocalipse 13, vamos ver que aqui a questão é a adoração, em todo lado. A palavra adoração aparece umas quantas vezes. Por exemplo, no Apocalipse 13, no capítulo 13, no versículo 4, diz logo: e adoram o dragão, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Logo aqui temos a ver adorar. É uma questão de adorar. Depois, no versículo 15, Apocalipse 13, 15, vem outra vez: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Outra vez aparece adorar, outra vez. E depois no 8, no versículo 8 diz outra vez: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente está aqui a ver adoraram. É uma questão de adoração. E como o Carlos disse muito bem, o selo de Deus, nós vemos, por exemplo, Ezequiel 20. Exatamente, Ezequiel 20 diz que o selo distingue o povo de Deus do resto do mundo, é o sábado. E o sábado foi feito para adorar o Criador, para nós reconhecermos que Deus é o Criador. O próprio Êxodo 20... 20 e 22 também, não é? Exato. O próprio Êxodo 20 que fala do mandamento do sábado, o quarto mandamento, é o único mandamento em toda a lei de Deus que diz que Deus é o Criador, e diz lá especificamente que ele é o selo de Deus, que é o seu nome, a sua área e a sua função. Então o nome dele é o Senhor, o Deus, e a sua função é o Criador, e a área é os céus e a terra, porque ele criou tudo. Então, aqui... Até posso ler Ezequiel? Claro. Para ver. Ora, em 22, Ezequiel 22 diz assim: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Exato. E depois em 20 torna a dizer: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está. Portanto, está aqui o sinal de Deus. Exatamente. O dia do Senhor é o sinal. Exato. Entre nós e eles, que é o sétimo dia. O sétimo dia, exatamente. E tem a ver com a adoração, claramente. O sétimo dia é o dia que é o dia para nós descansarmos e estarmos em comunhão com Deus. Está um dia para fazer o bem, estar em comunhão com Deus. E santificai. E santificá-lo. Deus santificou. Vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz claramente que fez... O próprio Deus descansou nele, não é? Exatamente. Por isso é que, por ele descansar nele, ele santificou. Agora, nós vemos que 22 e 20. aqui, então, aparece esta questão, é o único capítulo que fala desta questão, dessa tal marca, também fala de uma imagem, de uma besta. E obviamente, para nós sabermos o que é o sinal ou a marca da besta,
eu acho que é inevitável que a gente primeiro saiba o que é a besta, ou quem é que é a besta. Porque será mais fácil, se a gente só vier aqui ao capítulo 13 e começarmos a dizer que é um microchip porque é a mão direita... A besta é o Lucifer. É o anjo que saído. Quer dizer, a gente vamos ver bem essa situação, lá está, temos que ver quem é que é a besta. Eu sei que em Apocalipse 12, 3, diz que Lúcifer é um dragão e depois chama-o de serpente, ok, mas não lhe chama diretamente besta, mas chama dragão. A Bíblia chama Lúcifer de dragão, mas a gente, por exemplo, no princípio do Apocalipse 13, diz claramente, se formos o primeiro versículo do Apocalipse 13 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então aqui está uma besta. E depois no versículo 11 do Apocalipse 13 fala de outra besta, diz: E vi subir da terra outra besta. Então temos aqui duas bestas. Agora nós temos que saber quem é esta primeira besta que sai do mar e temos que saber quem é esta segunda besta que sai da terra. E o que quer dizer mar, não é? O que quer dizer mar, o que quer dizer terra. Mas eu queria levar-vos à base desta profecia, porque se nós continuarmos aqui, o 13:1 diz: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E depois diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e tinha os pés como os de um urso, e a boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, nós vemos aqui uma mistura, desta besta tem uma mistura de animais. Ela é de leopardo, urso, leão e tem... Os animais representam reis. Exatamente. Poderes. Agora, isto aqui tem toda uma linguagem, aqui no Apocalipse, que vem de trás, vem dos primeiros livros, dos livros anteriores do Evangelho, quer dizer, do Velho Testamento. Então, nós temos que ir ao Velho Testamento e nós sabemos que a irmã White, por exemplo, ela adverte-nos a estudar o Daniel, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E nós sabemos que certas palavras que aparecem no livro de Daniel e certas situações, como o dos animais e outras situações, vão aparecer outra vez aqui no livro do Apocalipse. Então eu recomendo que nós estudemos o livro de Daniel para realmente ter uma base para, ao longo destas semanas que a gente vamos estudar. Quando chegarmos aqui, talvez ao fim de 2 semanas ou 3, quando chegarmos aqui a Apocalipse, a gente vai ver isto de uma forma completamente diferente. Porque vamos trazer estes símbolos que são usados em Apocalipse 13. Se a gente vier aqui de repente, nós não conseguimos entender. Então eu recomendo que a gente vá a Daniel, estudemos um pouco Daniel, e depois quando chegarmos aqui a Apocalipse 13, vai ficar tudo muito mais claro. Então vamos até Daniel 7. Daniel 2, perdão. 7, depois, talvez, para a próxima semana a gente vamos lá chegar, mas hoje acho que vamos ficar só pelo 2. Daniel 2. E vamos ler aqui uma história que eu vou-vos confessar, aqui, esta parte, este livro, foi o que me agarrou à verdade, foi o que me... Porque as profecias que são aqui demonstradas é uma coisa incrível. Como é que um homem, vivendo centenas de anos antes, ele conseguiu profetizar a vinda de impérios e a sucessão de impérios e até de nomes e de pessoas que haveriam de vir no futuro. Isto é algo que só pode ser divino, porque só mesmo Deus é que sabe distinguir o passado do futuro. Por isso é que nós sabemos como é que Deus estava com Daniel. O Daniel foi posto nos leões e os leões não o viram. Não é? Era um verdadeiro servo. O Senhor pôs o anjo. Portanto, ele era um escolhido do Senhor.
Exato. Sem dúvida. Por isso é que ele teve as visões. Exato. E vemos os três companheiros nele. Este livro é um livro fenomenal. Nós devemos realmente todos os dias estudar, porque cada vez que quanto mais eu estudo, A própria alimentação dele. a alimentação, vemos os amigos, os três amigos dele que não se encurvaram à estátua que o rei depois posteriormente fez, depois de ver o sonho. Mas é incrível. Vamos estudar um pouco aqui o capítulo 2 e vamos ver que tem aqui muita coisa para mastigar hoje. E é muito bom este livro. Se quisermos ler um pouco, cada um de nós um verso, eu posso começar e depois passamos uns para os outros. E depois vamos parando e vamos, quando for necessário, vamos vendo certas palavras e certas situações que estão aqui a acontecer, podem precisar de explicação. Eu vou começar no primeiro versículo, Daniel 2, versículo 1, e diz: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhes o sonho. Se algum de vocês quiser continuar. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e as apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Então vamos parar um pouco. Então vemos que este rei, ele tem um sonho, e este sonho perturbou tanto este homem que ele mandou vir todos os caldeus, os magos e os feiticeiros e os homens de grande intelecto para poderem explicar o sonho dele. E diz claramente aqui que o sonho lhe tinha escapado. Diz: e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sonho. E depois diz outra vez: vedes que o assunto me tem escapado. Então, ele sabia no seu subconsciente que tinha sido algo muito importante, mas o sonho tinha-lhe escapado. Ele não se conseguia lembrar verdadeiramente. E então os magos começam a dizer: ó rei, diz-nos que a gente depois interpreta. Isso seria muito fácil. Eles depois inventavam qualquer coisa, mas o rei era uma pessoa astuta e começou logo a dizer: eu sei o que é que vocês estão aqui a tentar fazer. Eles é que não chamaram o servo de Deus, que era o Daniel. Exato. Ele então estavam aqui a tentar ganhar tempo e a ver se conseguiam. Mas Nabucodonosor, o rei não estava para brincadeiras, e ele realmente decretou, já vamos ver depois a morte deles. Vamos ler o versículo 9. De modo que, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil,
e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, estamos aqui a ver que Tinha para adivinhar um assunto que ele nem sabia do que é que se tratava, não é? era impossível. O que eles estão aqui a dizer é realmente... Só Deus. Exato. Eles disseram logo, o que o rei pretende, só os deuses é que conseguem, porque nenhum homem não consegue, porque realmente a gente entrar na mente de uma pessoa, só Deus é que é Pois capaz. é como agora exigir, não é? Eu sei muito importante exigir às pessoas que soubessem o que é que eu fiz durante o dia. Quem é que sabe? Os sabe. Bem, isso se calhar seria mais fácil, porque podia haver alguém que tinha Só ali... Deus é que sabe, é que vê a parte interior. Agora, realmente ver a mente de uma pessoa, só mesmo Deus. E nós sabemos que foi Deus que introduziu este pensamento, este sonho, na mente do rei, claro. Então, estávamos no... Exato, vamos continuar no 12. Por isso o rei se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilónia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e os seus companheiros também faziam parte daquela turma. Do sábio. Exatamente. Então, vamos no 14 agora. Então Daniel falou avisada e perturbadamente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilónia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilónia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilónia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilónia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem de entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belteshazzar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Isto é muito importante, esta parte. Estamos aqui a falar do Império da Babilónia, mas vê-se aqui claramente que a Bíblia diz que não é só para o Império da Babilónia. Esta visão é para os últimos dias. Diz aqui claramente o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Agora ele vai começar a explicar o sonho que o rei teve. Ele próprio se tinha esquecido, mas ele obviamente
ao ouvir aquelas palavras, ele vai se lembrar. Então vamos ao 29, versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser. Depois disto, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então estamos aqui, isto é uma profecia, claramente. Ele está já a falar do que há de ser no futuro. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas porque a interpretação se fizesse saber ao rei. E para que entendesses os pensamentos do teu coração, tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze e a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, ele agora já disse o sonho ao rei. Ele viu uma grande estátua. Eu tenho aqui uma estátua. Esta é a besta que sai das águas, Apocalipse 13. Uma estátua que é indestrutível. Só tinha um problema, os pés. Os pés, porquê é que a pedra bate nos pés? Porquê? Porque nós vamos ver agora que isto é uma linha do tempo. Porque vamos ver a interpretação, vamos ver que a cabeça é um império, a Bíblia diz claramente, a cabeça de ouro é um reino. Era um reino que nunca mais houve um reino como aquele, não é? Exato, era um reino. Um reino muito forte. Muito forte, muito rico, com conhecimento. Os próprios próximos reinos, foi os médios persas que vieram a seguir. Depois foi sempre a cair. Em vários aspectos, sim. Vemos que é uma linha de tempo, certo? Temos um reino, outro, temos cinco reinos, 5 impérios. Temos a Babilónia, a gente já vai ver isto com mais calma, mas só para explicar. Os pés então vai ser a fase final da história desta terra. Então a pedra, que é Jesus Cristo, a gente sabe claramente que é a rocha, que é a pedra, e vemos aqui quando ela bate nos pés, ela depois torna-se num grande monte que enche toda a terra. O monte na Bíblia representa um reino, e depois podemos ver, aqui vai continuar e vai dizer claramente que é um reino, o reino de Jesus Cristo, obviamente, com a terra refeita, e vai encher toda a terra, e vai ser para sempre. Então ele vai bater nos pés da estátua. Então isto é como se fosse uma linha do tempo, claramente. O nosso tempo atual é... A gente está mesmo nas unhas dos pés. Estamos nas unhas dos pés. Estamos mesmo nas unhinhas, mesmo ali. Já passou tudo. Já passou tudo. A gente vamos ver isto. E prova. E isto é muito bom porque aqui a gente vai ver uma linha do tempo e vamos ver os impérios, e vamos ver que os impérios na Bíblia são chamados de bestas e de chifres também, e neste caso aqui é como se fosse metais, a gente já vai ver claramente. Ele deu agora o sonho ao rei, agora vai dar a interpretação. Mas também já agora que estamos a falar em bestas, cada reino tinha um animal a representar o reino, e então é chamado besta. Exatamente. Por causa da imagem que eles punham. Exato. Nós estamos em Daniel 2, em Daniel 7, o próprio Daniel, ele tem um sonho e também fica bastante perturbado, e esse sonho é com animais.
E aí está as bestas. Tem a primeira besta que é um leão com asas, tem a segunda que é um urso. E são vencidas há um. Exatamente. E aí é quando a gente tem o entendimento desta situação das bestas, quando a gente chega ao Apocalipse 13 e vê a besta, a gente aí já sabe qual é que é a besta, de onde é que vem e qual é que é a besta. É o reino e o poder. Exatamente, é claríssimo. A gente vai ver isto, a Bíblia diz-nos É o tudo. reino e o poder, que é o falso Cristo. A gente vamos ver com calma, Fernando, vamos ir passo por passo. Agora, ele deu o sonho, este é o sonho, então o rei, no sonho dele, está diante de uma estátua muito grande. Porque o rei até ficou todo contente. Que dizer assim, então se o meu rei não é o atual ouro, para mim está fora. Para mim está Sim, fora. mas vemos que ele, depois aqui no 3, o que é que ele faz? Ele não gosta desta ideia de que haverá outros reinos. Então, ele faz uma estátua toda em ouro. Ele não ficou contente, porque ele era a cabeça. Ele disse assim, a seguir vai vir prata e outros metais, quer dizer, o meu reino... Não, eu vou... Esta profecia não vai dar certo porque eu vou fazer uma estátua toda em ouro e fez com que todo o mundo se adorasse. Mas isto já não foi a ideia dele, já foi o subordinado dele para tramar o Daniel e os seus amigos. Bem, aqui a Bíblia não especifica isso, Pois mas foi. eu... Porque depois eles adoravam a Deus e eram caçados que não adoravam a imagem, está a ver? Sim, mas não creio. Este rei era um rei... Como é que eu vou dizer? Esta pessoa era uma pessoa com um caráter muito forte. Vê-se. Nabucodonosor, vê-se que é um... Mas aqui em Daniel diz que façamos ao rei, façamos uma imagem tua, toda em ouro, para todos te adorarem. Mas eles estavam a pensar, assim, nós assim vamos tratar dos 4 amiguinhos, que eles não se vão esmolhar a imagem, e depois foi o que aconteceu. Sim. A gente depois chegaremos lá à parte da imagem. Vamos continuar aqui na estátua. Então, esta não é a interpretação, esta é a visão. O rei tem esta visão desta estátua com estes metais. E ele agora, Daniel, não só mostra ao rei o sonho que ele se tinha esquecido, mas também dá a interpretação, que ainda é mais fenomenal para o rei, porque ele vai ficar... A gente já vai ver que ele até prostra-se no chão, com a sua cara no chão e adora a Deus. Vamos ver no 37 o que é que continua a dizer. Agora vamos ver a interpretação. Diz: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. Onde quer que habite os filhos de homens, na tua... Mas só um momento, nós depois vamos... Aqui Deus tem dado poder a este rei. E depois, mais para a frente, nós vamos ver ao contrário, o diabo vai dar poder a outro rei. Sim. A gente vê através... exato. Então, eu acho que é só para cimentar aqui este versículo, que depois nós vamos precisar de alguém vai dar um poder também à besta. Exatamente. E vemos que, através da história, Deus usa-se destes homens, mesmo sendo eles apóstatas e fora do povo de Deus, mesmo para castigar os judeus, o povo de Israel, ele usa destes homens, destes reinos, para... Então, Deus levanta-os e a Bíblia é clara em relação a isso. Mas o inimigo, o Satanás, também quer sempre cópias. Sim, claro. E é aí que vai estar a marca da besta. Exato. Nós sabemos que a maior parte do mundo é regida pelo príncipe do ar, Satanás. Pois é o tal conflito entre Deus e exatamente, é o grande conflito que existe. Vamos continuar no 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. E depois diz: Tu és a cabeça de ouro. Então, aqui vemos claramente, Daniel dá a interpretação e diz: Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Obviamente, um rei sem um reinado não dá. Para nós sermos reis, temos de ter um reinado. Então, eu estava a falar da Babilónia. A Babilónia é o reino de ouro. E depois continua. No 39. E depois de ti
se levantará outro reino. Estamos a falar de reinos, de impérios. E diz, inferior ao teu. Temos então já dois. Temos a Babilónia, que é o primeiro, que ele diz, tu és a cabeça de ouro, e depois diz, e depois de ti se levantará outro reino. Então temos a ver uma outra face, outra parte de metal, que é prata, os braços e o peito são de prata. Esse então é este outro reino, que é inferior ao reino da Babilónia. E depois diz, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. Então já temos 3 reinos. Exatamente a interpretação que Daniel está a fazer. E diz, e o quarto reino, versículo 40, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, Daniel deu a interpretação. Só falta os pés. A gente depois já vamos lá. Os pés agora, a gente vai ver que tem uma mistura de ferro e de barro. Mas já temos aqui a interpretação da cabeça, dos braços e do peito, do bronze ali nas coxas e das pernas de ferro. Ele está a dizer que são reinos. E o primeiro começa com Nabucodonosor. Nabucodonosor é a cabeça de ouro e depois vem um segundo reino, e depois diz que há um terceiro e um quarto reino. Isto está claro? Estamos a perceber? Sim, Fernando? É. Ok. Então, agora vamos ir à história. Vamos ver o que é que a história nos diz. Porque a história diz-nos claramente que reinos é que sucederam uns aos outros. Vamos ver o que é que a história nos diz a nós nessa situação. Aqui temos o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Os pés, obviamente, ainda não lá chegamos, mas lá chegaremos. É uma parte muito importante porque é onde nós vivemos. Nós não vivemos na Babilónia, nem nos médios. Isto tudo já passou. Isto tudo, vemos que estamos no fim do mundo. Isto é uma linha do tempo incrível, esta estátua e esta profecia, porque vemos realmente que estamos no fim do mundo. Porque todos estes reinos já passaram. Todos. Neste momento estamos aqui nos pés, onde há uma mistura de barro e de ferro. Eu fui aqui fazer uma pesquisa assim rápida para ver a data, quando é que estes impérios reinaram. E temos aqui diz, neste novo contexto podemos destacar a ação do imperador Nabucodonosor, que reinou entre os anos de 612 e 539. E depois cá em baixo diz, o regime de Nabucodonosor também ficou conhecido pelo conhecimento de novas conquistas territoriais, entre as quais se destacam a região do sul da Palestina e fronteiras setentrionais do Egito. Após este governo, os domínios babilônicos foram paulatinamente conquistados pelos persas, que eram comandados pela batuta política e militar do rei Ciro I. Então, aqui temos uma data. Nabucodonosor, ele e depois o seu sucessor, eles reinaram de 612 até 539. E depois aqui também diz, isto é um website, História do Mundo, mas também tenho um outro a seguir que é da Wikipédia, que é muito conhecido, informação... E nós conhecemos a história que na Babilónia ninguém conseguia entrar, porque aquilo era tão seguro, mas Deus disse ao Ciro como é que ele entrava lá. Exatamente. E a Bíblia fala de Ciro, que era um servo de Deus. Pois. Então, nós vemos... dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Havia um rio que passava e eles cortaram as águas e conseguiram entrar. Babilónia era cercada de água e era uma fortaleza quase intransponível. Mas Deus informou a Ciro como é que ele entrava lá e ele entrou. Exatamente. E foi a queda da Babilónia, mesmo assim. Pelos médios persas. Então aqui já temos Babilónia. Isto é a história que nos está a dizer. Já temos aí o bronze.
A prata do peito. Já temos o reino que sucedeu a seguir de Babilónia foi os Medes persas, diz claramente aqui, foi conquistado pelos persas. Na realidade eram os Medes e os persas, eles depois uniram-se, esses dois povos, e tornaram-se num só império e batalharam contra os babilónicos, contra a Babilónia, e depois conseguiram vencê-los. Então aqui temos o segundo império daquela estátua, vem a cabeça, que é a Babilónia, depois tem os braços de prata e o peito de prata, que são os Medes persas. E este aqui é mais da Wikipédia, é mais uma informação. Aqui diz: aproximadamente no ano 606 o Império Babilónico dominava todo o mundo de então, Nabucodonosor. Nabucodonosor durou até que a Babilónia caiu nas mãos dos Medes persas no ano 539. Ok, mas a história é claríssima em relação a estas datas e o que é que aconteceu. Então, o interessante aqui é que Daniel explicitamente diz que o rei Nabucodonosor e o seu império eram a cabeça. Então, se a gente sabe que a Babilónia era a cabeça, a gente vai à história e vê qual é que foi o sucessor, quem é que batalhou contra eles e venceu-os. E diz claramente que foi os Medes persas. Então, a prata nos peitos e nos braços é os Medes persas. E aqui vemos aqui um mapa da região da Babilónia, do seu império, que era a Média, que era o Egito. Eles só chegaram até aqui a Jerusalém. Jerusalém é aqui, quer dizer, aqui. Jerusalém, aqui era onde estava o povo de Deus, e eles conquistaram toda esta área. Isto aqui é no presente Iraque. Aqui é Iraque. Aqui é Turquia. A gente já vai ter uma ideia que eu tenho um outro mapa, que é o mar Mediterrâneo, aqui é a Grécia. O Iraque, dizem que a Babilónia estava situada no Iraque. Exatamente, a Babilónia, aqui a Caldeia, Babilónia, aqui exatamente, o Iraque é aqui, nos tempos modernos é aqui, tem o Irão, depois aqui tem todos, aqui para cima é a Rússia, aqui tem a Turquia, tem aqui uns quantos, Iraque, Irão, Afeganistão, é todos aqui. E aqui realmente é o Iraque, no tempo presente. A gente já vamos ver, tenho um outro mapa. Por curiosidade, Deus tinha dito que a Babilónia que desaparecia. E desapareceu para sempre. Hoje não habita lá. Estão lá as ruínas da cidade, mas... Foi, debaixo da água e tudo, mas foi. Deus fala, é para a gente ouvir. Deus, ele fala disso em relação a outras cidades. Por exemplo, há uma outra cidade que ele diz que haveria de se tornar, uma cidade muito grande, haveria de se tornar o sítio onde os pescadores iam lançar as redes. E vais lá, a gente vai lá hoje nos dias 2 e estão lá os pescadores a lançar as redes. É uma coisa incrível. E a cidade destruída à beira-mar. Deus não brinca e nós não devemos brincar com Deus, porque quando Ele fala... Não, porque Ele sabe o futuro. Ele falou como ia estar nesta altura, e está. Exatamente. A gente... Ele sabe como é que se vai passar. Por isso é que eu digo que estas profecias que aparecem neste livro em particular, e obviamente Apocalipse, quanto mais a gente estuda, isto fortalece-nos a fé, porque... O Apocalipse é uma cópia de Daniel, só que o Apocalipse está mais atualizado. O Daniel era para fechar o livro, que faltava muito tempo, não é? Tinham que passar ainda 4 reinos para vir o 5º. E então, aqui o Apocalipse já é o presente. Exato. O Apocalipse... É a revelação. Exatamente. Trata depois da morte de Jesus, e pode ser que aqui o Daniel também, obviamente, porque nós sabemos que os pés da estátua é até o fim dos tempos. E fala da pedra que é solta sem mãos, que é Jesus Cristo, cortada da montanha. Mas o Apocalipse depois já fala de outras coisas, não é? Mas aí os 3 anjos... Exato. Isso é mesmo específico para o fim dos dias. Pronto, já vai atualizar a informação mais. É mesmo especificado para o fim dos dias, o que é que vai acontecer. Então, agora vamos ver aqui o reino dos Medes persas. Já temos os Medes persas, agora vamos ver o que é que aconteceu a seguir. Aqui diz o quê? Após Dário I, o Império entrou numa longa decadência até ser conquistado por quem? Por Alexandre o Grande, da Macedónia. Macedónia e Grécia é o mesmo. Em 331.
Então temos mais um reino, o reino da Grécia, Macedónia. Esse durou pouco. Alexandre o Grande durou pouco, mas o reino, porque mas a vida dele foi toda muito rápida e tudo, conquistou tudo. Ele tinha 30 e poucos anos quando ele morreu. Há quem diga, eu hoje estava a pesquisar um pouco, foi de malária, mas eu sei que por outras fontes históricas que ele bebeu tanto com os seus companheiros que ele morreu de overdose alcoólica. Ele foi tanto que ele bebeu tanto que ficou tão doente que ele acabou por morrer de tanto beber. Cirrose instantânea. Foi uma coisa terrível que ele não aguentou de tanto ele beber. Deve ser para lhe dar coragem, cara. Ainda hoje muitas pessoas bebem para ter mais coragem. Ele realmente tinha muita coisa, porque ele era um mestre em guerra, Planear estratégia militar. Ainda hoje diz que a estratégia que eles usavam ainda hoje é utilizada nas guerras modernas com novos equipamentos, mas a estratégia é a mesma. E Alexandre o Grande realmente... Mas lá está o poder de Deus para a história bater certinha. Exato. As coisas acontecem. Exato, eu não duvido que Deus mexe com os apóstatas, ou aqueles, nem sequer são apóstatas, são aqueles que não conhecem Deus muitas vezes, ou que não são do povo de Deus, e Ele usa-os... Eles são inspirados para... Exato. Então temos mais um reino, então, que é a Macedónia, que é a Grécia, no fundo. Aqui mais uma informação em relação... Diz, o último rei da dinastia Aqueménia, iniciada por Ciro, foi Dário III. Terceiro, exatamente. Mandou reconstruir o templo depois. Exatamente. Está a ver, inspirado também por Deus. Um dos Dários, exatamente, quando os medos persas invadiram Babilónia, eles deixaram o povo israelita... Fazia 70 anos o povo de Deus preso em Babilónia. Exato. Após 70 anos foram libertados. Era uma profecia. Era uma profecia. E Ciro e Dário... Está tudo englobado ali. É uma coisa fenomenal. É mesmo... Se a pessoa estudar e... Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais agarrados ficamos à verdade e... É porque tem várias componentes. É muita coisa, é tão dos detalhes disto e disto, é como um puzzle quando a gente começa a pôr as peças todas juntas, é uma coisa... É uma coisa que a mente fica pasmada. Então Dário III diz, terceiro, que perdeu metade do império na invasão de Alexandre o Grande em 330. Dário III teria sido preso e morto por seu próprio exército. No mesmo ano de 330, os gregos e macedónios, comandados por Alexandre o Grande, invadiram e destruíram o Império Persa. 330 a.C., não é? Exato. 330 a.C. E estamos a ver que os números estão a diminuir porque estamos a ir para o ano zero. A contagem, então, é ao contrário. Porque se nós estivéssemos, por exemplo, antes de Cristo, no ano 500, imagina que estamos no ano 500, o próximo ano seria 499, porque estamos a ir para o ano zero. Quer dizer, nós nessa altura não contávamos assim, mas hoje em dia conta-se assim. Contas assim que é para saber o tempo que era antes de Cristo? Exato, o zero é o nascimento de Cristo, mas não bate muito bem certo, mas isso depois... Porque o zero não se conta ao zero, então quando a gente faz essas contagens, passar do negativo para o positivo, quer dizer, do antes de Cristo para depois de Cristo, temos sempre que acrescentar um 1. E às vezes as contas podem ficar assim difíceis. Então, agora vemos que este reino ainda ficou maior, os medos persas. A Babilónia era só aqui este bocadinho, agora já está aqui a vir para a Índia e já está a ficar muito maior, que apanhar um bocado hoje em dia a Rússia, que é a Ucrânia, que tem a Grécia. Eles não chegaram a conquistar a Grécia. Temos aqui o Egito, também obviamente vieram até Jerusalém. E então já temos quantos impérios? Ora, portanto, esse já deve ser o ferro, não é?
Este aqui, O Chiro é prata, a Babilônia era ouro. era ouro. O Chiro prata. Depois veio o Dario, bronze. Agora estamos nos Medos Persas, que é a prata. Agora vamos para o bronze. Vamos ver. Que é os gregos macedónios, que é a mesma coisa. Era o Alexandre, não é? Alexandre o Grande que começou, mas vamos ver que depois houve uma divisão. Ele morreu e os seus generais começaram a batalhar e dividiu-se em quatro partes o Império de Alexandre o Grande. Então, a ver-se. A Batalha de Pydna, corrida em 168 AC, entre a República Romana e a dinastia Antigônida, representa a ascensão de Roma no mundo helenístico e o final da linhagem antigónica dos reis da Macedónia, cujo poder pode ser traçado desde Alexandre o Grande. Então, E veio o ferro. aí veio o ferro, exatamente. A Grécia agora é o bronze e foi tomada em 168. Pelos romanos, que estava no tempo de Jesus, eram romanos. No tempo de Jesus eram os romanos. A gente está a ver que o tempo está aí para o zero, né? Começámos com 400 e tal, depois foi 300 e tal, agora estamos no 168, agora diz 167. Eles variam um bocado as datas, um ano ou dois, mas isso não interessa muito. A Península Grega ficou sob domínio romano a partir de 146 AC. Só a Península. O sul da Grécia, sob a vigilância da província Macedónia, anexada por Roma desde 167. Então, aqui está o Império Grego, que é o terceiro, agora foi conquistado por Roma. Então estamos a ver esta sucessão de reinos. Este era o Império Grego. Conquistou os Medos Persas, eles tinham vindo até aqui. Agora os gregos também ficaram com todo este território. E temos aqui os quatro generais, depois da morte de Alexandre o Grande. Eles depois dividiram aqui a cor de laranja é a Grécia, ficou com o Cassandro. O verde, temos aqui este bocadinho, hoje em dia talvez seja a Turquia, acho que sim, a Turquia para aqui, que era o Lysimaco. O Ptolomeu I ficou Ptolomeu. Este nome é difícil. Ptolomeu I é a parte roxa, ficou aqui com o Egito, com Israel, e depois temos o Seleuco I, ficou aqui com esta parte maior. Pronto, houve esta divisão aqui depois da morte de Alexandre o Grande. Então, agora o próximo é Roma. Roma, oficialmente, quando derrotou naquela batalha os gregos, foi em 168 AC e durou até, diz, a história do Império Romano se estende por vários séculos, iniciando com a destruição da República Romana em decorrência das grandes guerras civis até 476, aqui já é DC, já é depois de Cristo. Foi o Império que durou mais, o Império Romano. Ainda hoje dura o Império Romano. Mas esse termo é Portugal. Exato, a gente já vai ver o mapa, já foi muito mais alargado. Agora vemos outra vez. Entrou em colapso definitivo no século IV e deu origem a vários reinos independentes. Também vamos ver isto. E a metade oriental, governada a partir da Constantinopla, passou a ser referida como Império Bizantino. A partir de 476 DC, foi tradicional a queda de Roma e aproveitada pela historiografia para demarcar o início da Idade Média. Então, oficialmente aqui vemos Roma foi em 476
a gente vai ver, as tribos bárbaras vieram e invadiram, porque Roma na realidade não foi conquistada, foi mais por dentro, politicamente, que acabou com o reinado deles, com o Império. Então vemos aqui, já alargou mais ainda. Agora já estamos a reconhecer o mapa. Nessa altura Roma estava muito fragilizada, já tinha portugueses, já tinha um bocadinho de exércitos com o nome, não é? Lá o Fezegudes, ou o que é. Exato, o que aconteceu era que já havia O Império estava muito frágil já. Já estava e politicamente já havia aquela separação entre, por exemplo, nós somos os visigodos, exato, e haveria os francos, havia os lombardos, a gente já vai ver, são várias tribos. Os francos, até porque a França, a moeda da França era o franco. Exatamente, eles são os francos. Para vermos que realmente... Não, a história, se a gente quiser gastar um pouco de tempo e pesquisar, tudo o que está aqui é absoluta verdade. E a Bíblia é absoluta verdade porque ela previu tudo e todos estes acontecimentos. E não é que está a prever a vida de um homem, está a prever a vida de milhares de pessoas, de impérios, ao longo de centenas de anos. É uma coisa incrível, não dá para negar estes fatos. Então aqui, antes a Babilónia era só aqui, depois veio os Medos Persas, já alargaram, os gregos, agora Roma ainda está maior, já vai até a Inglaterra. Aqui o norte da África, aqui Marrocos... A Itália e essa coisa parece uma bota. A Itália é aqui, exatamente. Temos aqui já a Europa conquistada toda, que naquele tempo era o centro do mundo, era onde... Aqui era o centro do mundo. Tem Portugal ali, tem a Espanha. Exato. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, era tudo romano, era tudo parte do Império Romano. Vemos claramente que eles foram o maior império. Hoje em dia, quer dizer, os Estados Unidos ainda são, ou depois temos impérios que foram maiores, mas tão poderosos como este, politicamente e mesmo financeiramente, talvez. Então, é só para... Eu sei que a Manuela tem um bocado de dificuldade com a geografia. Então, aqui temos o Brasil, Estados Unidos. O Brasil sabes que é. Sabes? É aqui. Tem o Brasil. América do Sul. Exatamente. América do Sul, América do Norte, a África, tem aqui a China, tem a Rússia, e depois aqui passou-se... É como se fosse o centro do mundo, e é mesmo. Aqui o centro aqui de tudo, tem aqui a Europa e depois tem aqui a Turquia e aqui este mapa também não é lá muito bom, mas aqui é Portugal, Espanha, França, aqui é a Turquia, aqui é o Jerusalém, aqui é o Irão, aqui é o Iraque, onde era a Babilónia, pronto, a Arábia Saudita, o Egito, então gerou tudo aqui à volta disto, estes reinos que sucederam-se uns aos outros. Agora, aqui temos aqui a estátua, o símbolo, o governante, império, época. Aqui a cabeça de ouro é Nabucodonosor, babilónico, de 606 até 538 AC. Depois o peito e os braços de prata, Ciro e Dário. Não foi só um, foram mais, talvez 3 Dários, os filhos Ciro e Dários, dos Medos Persas, que reinou de 538, foi quando batalharam contra eles e venceram, até 331. 200 talares, também foi um reino comprido. Sim, sim. Depois já está, era prata. Pois, vai diminuindo porque vai... Também vai sendo um reino mais, não é? Agora vem o bronze. Agora vem o bronze, que é Alexandre o Grande, os 4 generais, Cassandro, Licimanco, Ptolomeu e Seleuco, que é a Grécia, e foi de 381 a 168. E depois tem as pernas de ferro, imperadores diversos, vários, exatamente, foi vários imperadores, Roma. Estão os hunos, francos, burgúndios.
Exato. Anglo-saxões, visigodos. Visigodos, suevos, lombardos, vândalos, hérulos e ostrogodos. São 10. A gente vê então que o Império Romano, as pernas de ferro, foi de 168 até 476. Isto são fatos históricos, ninguém pode negar. E a Bíblia previu isso tudo. De antes de Cristo até depois de Cristo. Diz? Antes de Cristo e continuou depois de Cristo. Exato. Exatamente. Esta profecia é uma linha do tempo até ao fim do mundo. Porque Estamos a provar que está a seguir o curso que foi anunciado. sem dúvida, não falhou nada. Tudo isto foi cumprido à risca. Falta só a pedra que representa a vinda de Jesus Cristo. Falta só a pedra vir, na realidade. E destruiu os pés. E isto é aqui nesta profecia da estátua. Exato, e destruiu os pés. Que depois, se repararmos, tem graça que diz que destrói os pés, mas não só. Ele diz assim, no 2:35, diz: e então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Então, ela bate nos pés, mas esmiuça tudo. Esmaga tudo. Esmaga tudo, porque a gente vamos ver depois no Apocalipse 13 que aquela besta que sai da água, ela é uma aglomeração de animais. Ela tem a cabeça, se vamos lá ver Apocalipse 13. Apocalipse 13. O versículo 1 e diz, no 2, vamos direto ao 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Ok. 13:2. A gente vê aqui que esta besta é uma aglomeração de animais, e estes animais a gente vai ver no 7 que são o sonho de Daniel. E também são, outra vez, uma sucessão de impérios. E vamos ver as características que têm um com o outro. Vamos ver as características que têm os animais com... Outra vez, por exemplo, posso dar só um exemplo? Paralelo com Exatamente. Por exemplo, o terceiro animal, que é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O que é que aconteceu aqui? 4 generais. A Bíblia não falha, é muito, muito bom. A gente depois iremos lá, mas agora vamos manter-nos por aqui. É só para dizer que quando um império conquistou o outro, e os historiadores até dizem isso, por exemplo, quando os medos persas conquistaram a Babilónia, o que aconteceu? A Babilónia era muito mais elevada em todos os aspectos. A cultura, o conhecimento e em tudo. Então quando eles conquistaram os babilónicos, eles absorveram tudo. Eles simplesmente não deixaram o louvor que eles faziam ao sol. Por isso é que ainda hoje a Igreja Romana Católica chama-se a Babilónia, porque um império foi absorvendo as culturas e as coisas dos outros impérios. Os babilónios absorveram da Grécia. Não, o Roma é o chuleu da Grécia. Exatamente. Eu ia fazer agora aqui uma citação, ia ser os medos persas receberam da Babilónia, os gregos das persas e os romanos dos gregos. E então a gente vê aqui esta besta que sai da água com todas estas características. Tem o leopardo, o urso e o leão, que nós vamos ver que são outra vez estes reinos, mas num outro sonho que Daniel tem. Mas isto, e é interessante, quando bate nos pés, ele destrói todos. Não devia destruir-se. Se uma pedra, fisicamente falando, se uma pedra me bater nos pés, meus braços ficam intactos. Mas, como bate nos pés, quer dizer que todas estas partes estão reunidas nos pés. Isto, estamos a falar espiritualmente e no contexto de todo o que foi adquirido de um reino passado para o outro. Ok, vamos... agora vamos ver, muito interessante, porque a Bíblia tem muitos detalhes que a gente temos que ver isto tudo. Porque aqui, Daniel 3:1, como estávamos a falar ainda há bocado da estátua que Nabucodonosor mandou fazer, e diz, podemos ir lá. Aqui é a imagem dos 3 amigos de Daniel. Ele manda fazer a estátua e o mundo inteiro, conhecido naquele tempo, se prostra. Todos, o mundo inteiro. Isto também é um típico do antitípico que vai acontecer no futuro. Se a gente formos a ver qual é que é o problema entre Deus e o inimigo, é a duração.
Ele diz claramente que ele quer ser adorado. Nós vemos na terceira tentação de Isto Jesus. já vem do tempo de Moisés, que também o rei do Egito, que era um império, né, nesse tempo, também ele era o Deus vivo. Exatamente. Ele, o que vemos, Intitulava-se. o que vemos hoje no, Intitulava-se, o que vemos hoje no papado, o bispo de Roma, ele é exatamente o que é o representante de Deus na Terra, que era Faraó. Faraó era o representante de Deus na Terra. Ele era como um Deus na Terra. As pessoas realmente acreditavam nisso, que ele era Deus na Terra. E aqui vemos que ele manda fazer esta estátua e manda todo o mundo conhecido, porque naquela altura ele era... Aquele império era ali na parte conhecida do mundo, o resto não seria tão... Era um mundo desenvolvido, porque nós sabemos que o berço do mundo é na Mesopotâmia, que é, de facto, ali no Iraque e Turquia, ali naquela área. E então ele manda louvar o mundo todo, manda adorar esta estátua feita por ele, porque ele não ficou contente. Quando eles iam soar trombetas e... Exatamente, temos aqui no capítulo... Quando esses sons, toda a gente adorava. Exatamente, era para adorar todos. Quem não adorasse era lançado numa fornalha. Exatamente. Então, isto aqui, eu só quero... Eu não quero agora ir para o 3. Eu só quero fazer uma alusão ao... Mas é um bocado disse que o rei que foi induzido a fazer esta imagem, porque depois o que é que vai acontecer? O Daniel, quando sai dos leões, quem vai se reparar bem, quem induziu o rei a fazer a estátua é tirado aos leões. Os filhos dos reis são todos atrás do rei. E o leão, diz lá que nem chegaram lá abaixo, porque os leões saltaram lá. Assim, na história aqui, nesta situação da estátua, diz que é o rei que fez, mas realmente na situação do outro decreto que eles mandam fazer para que ver se apanhavam Daniel, porque eles não gostavam de Daniel, eles sabiam que Daniel era adorador de Deus e não falhava, ele estava toda a hora a orar e fazer as suas orações a Deus. Então eles viram que a única forma de destruir, porque eles tinham inveja dele e ele tinha muito poder no reino, eles vieram, deram a volta à cabeça ao rei e disseram: rei, só tu és rei, faz uma lei para que durante um certo tempo, agora não me lembro ao certo quanto tempo é que era, que só tu sejas adorado, não se pode adorar mais nenhum outro rei, nenhum outro Deus. Então o rei passa essa lei e os médios persas eram muito, quando era uma lei passada era o rei não podia depois retirar. não, e vemos que o papado também tem isto incorporado nas suas leis. O papado é uma mistura de tudo. E ele não podia retirar esta lei porque ele gostava muito de Daniel. Quando depois Daniel obviamente não obedeceu àquele decreto porque ia de encontro a sua fé, de encontro o que ele achava que era certo, ele foi, como ia sempre, adorar o seu Deus e os inimigos apanharam e depois sim ele foi lançado mas sim, aí foram os inimigos que fizeram com que o rei fizesse esse decreto. Exato. Mas aqui no 3.1, se formos ler, diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. 60 côvados, eu estive a pesquisar, são cerca de 27 metros de altura. É uma coisa, realmente devia ser... Cada côvado anda por 40 centímetros. 27? 40 centímetros, é 2 metros e meio, 2 metros, cada côvado é menos de meio metro. Repara que 20 metros para 60 côvados, está a ver? Um côvado tem aproximadamente 40 centímetros. Pois, eu tive a pesquisar... 6, 4, 24, portanto dá 24 metros. Mas como passa um bocadinho dos 40 centímetros... É 45 centímetros, eu estive a pesquisar isso hoje. Pois, é 45 centímetros. E dá 27 metros. A estátua tinha 27 metros de altura. Eu estive a pesquisar isso hoje. Só que eu não vou só a uma fonte. Eu quando pesquiso vou a várias coisas diferentes. Porque às vezes a gente sabe que a informação é deturpada. Então realmente era uma coisa enorme de ouro. E tinha 2,7 metros de largura. Era 27 metros de altura e 2 metros. Era uma coisa muito grande. Isto é só para dizer o quê? Ok, uma alusão ao ouro, sim?
Este era um reino muito rico. Era um reino... E agora temos outra alusão ao ouro, se formos a Isaías 14:4, que diz... Porque a Bíblia chama este império da cabeça de ouro, não é por qualquer motivo, não é? A gente temos que ver que a Bíblia não fala à toa. Então vamos a Isaías 64... Eu disse 4 ou 8? 8, não foi? Desculpa, 14:4. Isaías 14:4. Posso ler? Podes? Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Continua? É só isso, 4? Vês como a gente tem que ter cuidado com as traduções da Bíblia? É muito perigoso, vejam bem. Então proferirás estas palavras contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Carlos, a tu também dizes cidade dourada? Também diz: então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Exatamente. Aqui não tem cidade dourada. Pois, porque é que não? Porque a profecia é um dos pontos que mostra que a cabeça Babilónia, que é a cabeça de ouro, realmente a Bíblia tem aqui uma prova. E também há uma outra em Jeremias 18 que diz que a Babilónia é como um copo de ouro na mão de Deus. Então, isto é só para ver que a Bíblia não fala à toa, quando diz que é... Quer dizer que era muito rico, Exato, por isso é que é representada como a cabeça de ouro. Agora vamos ver os médios persas, que eram a prata. Temos de ver aqui na história o que é que diz. Diz assim: certamente o reino dos médios persas era geograficamente mais amplo que o rei de Babilónia. No entanto, era-lhe inferior no plano da cultura e da civilização. Os conquistadores médios e persas adotaram a cultura babilónica, porque era muito mais complexa e muito mais avançada do que a deles. A referência à prata faz alusão a uma característica notável deste reino. Os persas, de facto, serviram-se da prata como unidade de impostos. Só os impostos cobrados sobre os 20 régulos da Índia, que era na altura a região mais rica, deveriam ser contados a peso de ouro. Mesmo nesse caso, a taxa deveria ser equivalente ao valor da prata. Prova que este metal era considerado um valor normal, standard, dos persas nesta época. No plano geral, a prata caracterizava igualmente o reino que lhe atribuía mais valor que o ouro. Pronto, eles realmente, os médios persas, atribuíam mais valor à prata que o ouro e eles usavam como dinheiro e os impostos eram pagos. Era muito importante a prata, no ponto de pôr mais acima do que o ouro. Para este povo era um metal muito precioso, porque é que eles realmente, a Bíblia descreve como, exatamente, representa-os como braços e o peito de prata. Agora vamos ver os gregos. É muito interessante. Isto é talvez não... Vamos ler um bocado só aqui. A batalha de infantaria na Grécia clássica. Examinando de perto o sistema político-económico das cidades gregas e as narrativas das batalhas da época, o historiador propõe uma teoria que é, desde então, adotada por quase todos os especialistas anglo-saxões em questões militares. Hanson testificou suas hipóteses exclusivamente. Seus estudantes da Universidade da Califórnia vestiram réplicas de armaduras dos gregos de metal e sobre o solo do deserto californiano fizeram exercícios com armamento de bronze, pesando até 35 kg. Então, eles estão a fazer uns testes com o armamento dos gregos e diz que é de bronze.
e são réplicas das armaduras gregas de metal. Então, eles tinham a sua armadura de bronze. Por isso é que a Bíblia diz que é o reino de bronze. E eles conquistavam com o bronze, com os seus armaduras de bronze. Toda a simbologia bíblica é fiel, né? Lá está. Isto é detalhes que a gente pode passar ao lado, mas se a gente for pesquisar, aprofundar mais um bocado as coisas, a gente vê que a Bíblia não diz nada diz, se é um metal, a gente tem que ver porque é que é. Agora, aqui os nossos vizinhos romanos. Armadura de ferro. Exatamente. Porque é que os romanos são conhecidos? Eles são conhecidos pelas suas armaduras de ferro. Nós sabemos, isto é um exemplo que ainda, pronto, existem várias demonstrações dos soldados romanos e eles eram muito conhecidos também pelo seu treino, eram homens muito treinados e por isso é que eles também tiveram muito sucesso nas suas guerras. E também o metal era mais duro e era preciso menos metal, então eles eram mais ágeis para a batalha e então obviamente daria vantagem uma pessoa ser mais ágil e não ser perfurada tão facilmente por uma seta ou por uma espada e continuar a lutar. Então está esclarecido aquela parte da estátua. Vamos lá fazer um resumo só. A cabeça de ouro era a Babilónia, os braços e o peito eram os medos persas. Temos aqui a parte do ventre e das coxas, que era o metal bronze, que era a Grécia. E depois temos as pernas de ferro, como vimos, os romanos usavam ferro, era Roma. Roma já foi, acabou em 476. Ok, então... Essa Roma acabou. Mas, sim. Mas agora ainda continua um príncipe de lá. Existe. Roma na realidade nunca cessou. Ela sempre teve... Pois que ela pôs lá uma pessoa para mandar no mundo, não é? Sim. Podemos dizer isso da Babilónia também, porque partes da Babilónia e também da Grécia. Por exemplo, nós sabemos que o mundo grego tem uma influência terrível na educação em todo o mundo. A educação grega, os grandes filósofos gregos influenciam milhares de pessoas, especialmente os ateus são influenciados por aqueles pensamentos de Platão e Aristóteles e Sócrates e todas estas pessoas tiveram muita influência e ainda mantêm a sua influência. A gente pode dizer, a Babilónia, por exemplo, é o seu sistema de adoração ao sol, que vem desde a Babilónia e anterior a isso. Mas nós sabemos que foi Nimrod, descendência de Noé, o neto, que estabeleceu a Torre de Babel e estabeleceu a religião apóstata e a partir daí nunca mais cessou. Obviamente já havia antes disso, mas essa foi muito forte, com o engano terrível que a sua mulher, depois de ele ser morto, provocou por toda a terra. Ainda hoje se vê adoração à mulher de Nimrod, que é Maria. Hoje em dia transformou-se em Maria, a rainha dos céus. É incrível que isto é... Mas no Antigo Testamento já havia uma rainha do céu. Exato, que é a tal esposa de Nimrod, que é o Deus Sol. E então depois eles arranjaram o nome. Agora só... Repaginaram e virou Virgem Maria. Agora eles só mudaram simplesmente o nome. É como fizeram com Jesus e com todo... Botaram todos um design mais moderno. É como todos os santos Agora, faltava-me aqui um bocadinho para acabar. Vamos prosseguir ou vamos para a caminha? Não, se falta um bocadinho. Falta um bocadinho. Falta um bocadinho. Então vamos outra vez a Daniel. Vamos a Daniel 2. Vamos só acabar aqui. Então. Prontos. Vamos 2:41. E diz, Daniel 2, versículo 41. Isso é depois de Ezequiel. Ok, eu vou ler então, devagarinho. Já lá estás?
Daniel 2, 41. Ok, pronto. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Ok. Aqui vamos ver, temos pés, 2 pés, e os pés têm 5 dedos em cada pé. Então, e... É os 10 chifres. Sim, no monstro de Daniel 7 são 10 chifres, exatamente. No monstro, na quarta besta de Daniel 7. Vamos ver aqui tem umas palavras-chave que é o barro, o oleiro e dividido. Então aqui diz, será um reino dividido. Será um reino dividido. Então a gente vai ver quando é que houve esta divisão. Já vimos que foi em 476, quando o Império Romano findou, os bárbaros vieram e depois houve essa separação e dividiu-se em 10. Como o Carlos estava a dizer, os ostrogogos, os visigogos, os francos, foi em 10. E diz, os vândalos, 10, diz assim, o Ocidente ficou sob o poder dos chefes bárbaros em 476. Odoacro, chefe dos Érulos, depois do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, e deveu as insígnias ao imperador. Ok, isto não interessa. Temos aqui uma data e temos aqui uma das tribos já. Temos os chefes bárbaros em 476, foi quando o Império Romano oficialmente, na parte ocidental, depois tem a parte oriental, onde tinha Constantinopla, que ainda ficou, transformou-se no Império Bizantino. Temos aqui os Érulos. Agora, aqui mais um outro site diz, os reinos bárbaros que se formaram na Europa, os principais foram, estás a ver os principais, mas foram mais. Diz, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os anglo-saxões, e isto é... Mas isto dá problema. Pessoas de culturas diferentes não se juntam. A Bíblia fala isto e também a outra aplicação, vamos já ver. Mas essa é a aplicação, exatamente, a Bíblia disse, não se junta, e até hoje ainda não conseguiram se juntar, eles já tentaram várias vezes. Vários homens, o Hitler, o Napoleão, vários homens tentaram unir a Europa, mas não conseguiram. Isso é a profecia. Ele diz, será um reino dividido, e será um reino dividido, ele haverá de desunir, mas é o mundo todo, inclusive. Então, aqui temos um mapa aqui com, por exemplo, os suevos são os portugueses, aqui temos os visigodos são o norte da Espanha, os vândalos o sul, os francos é a França, os anglo-saxões é a Inglaterra, os germanos era a Alemanha, os burgundos a Suíça, os ostrogodos a Austrália, a Austrália é bem longe daqui. Os lombardos eram o norte da Itália e os érulos no sul da Itália. Pronto, são 10 reinos. E a Bíblia fala que nessa altura, quando o reino iria ser dividido, iria ser nos pés, que tem 10 dedos dos pés. Então são 10 reinos. A irmã White fala sobre isto. Como o Carlos disse muito bem, representa também a divisão dos reinos e que eles não se uniriam tão cedo ou nunca, a não ser quando virá o governo mundial que acabará por vir. Mas enquanto isso, seria um reino dividido. Mas ela fala também que aqui representa outra situação também, que também é muito importante, não podemos esquecer disto. A mistura da arte da igreja e da arte estatal é representada pelo ferro e pelo barro. O que é que ela está a dizer? A igreja e o Estado são...
O barro é o povo de Deus e o estado é o ferro. Nós vemos, antes de haver barro lá em baixo, já havia nas pernas ferro. Então o barro vai continuando a ir até aos pés e depois há uma misturança de barro. Não, ferro, vai indo. Exatamente. O ferro vai indo até aos pés e depois mistura o barro. Nós podemos ver aqui a situação do barro que é representada na Bíblia, por exemplo, em Isaías 64:8, se formos lá, diz Isaías 64:8. Eu vou começar do 6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes. Eu estou no 62. Mas todos nós... É isso? Não. 64:8. Eu estava no 2, enganei-me. Mas começa do 6, diz assim. Mas todos nós, exato, somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento se nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Então, a gente aqui claramente o barro e Deus é o oleiro, uma alusão aqui a isto. Pois, porque o Adão foi feito de barro. Exatamente. O Adão foi feito no... Exatamente. Aqui está a falar do povo de Deus, e tem aqui outra, em Jeremias 18, também faz outra alusão, para ficarmos claros em relação a isso. Em Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz: como o vaso na mão do oleiro, eis que é 18. ele estava fazendo a sua obra Jeremias 18. sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Prontos. Exato. Eu acho que aqui é uma alusão. Ela diz claramente: o barro e o ferro é o Estado e a Igreja a misturarem-se. E eles têm andado a tentar fazer isso. Da morte de Jesus, ele juntou-se Pilatos com os sacerdotes e a casa de Israel para matar Jesus, e daí em diante houve essa misturança e vai haver até ao fim do tempo. Se calhar ficamos por aqui hoje, já está a ficar um bocado tarde. Eu gostava de ficar a falar mais, mas e ainda falta um bocadinho. Depois a gente pode estudar para a próxima semana e continuamos depois no 7. Faltava só... Era mais 2. Então pronto, aqui diz que é uma alusão à Igreja e ao Estado, mas depois ela também diz que o barro, o rei dinamarquês nessa época foi chamado de sogro da Europa. A profecia dos últimos dias de Daniel havia declarado a respeito das nações da Europa Ocidental: eles se misturarão com a semente dos homens, um para o outro, assim como o ferro não é misturado com o barro. Prontos. Dá para os dois. O ferro e o barro nos pés pode ser o Estado e a Igreja, e pode ser também os países da Europa que nunca se haveriam de misturar. Mas isto tem que ser mais aprofundado depois para a próxima. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser Um vaso novo. um vaso novo. A gente canta esse. Cantamos esse. O hino, né? É tão bonito. Nós cantamos.
cantamos esse. Sim, hoje não, mas podemos cantar. Não, eu lá no grupo não cantamos. Ah, vocês cantavam esse? Cantamos isso. Então ficou claro para nós que os pés, onde está misturado o ferro e o ferro é o poder O ferro é o poder estatal, civil. e nós É. somos o barro, Nós, depois, a igreja de Cristo. aí é que está, que a gente depois... Aqui, eu estava a fazer ver os irmãos dessa a casa do oleiro, para mostrar uma coisa. Mas nós somos É barro, isso mas há dois mesmo. tipos de barro. Não é? Aqui há dois tipos de barro. Há um barro para vinho e há outro barro para. Há o vaso para o vinho novo e há o vaso para cuspir lá. Exato. Aqui a Bíblia... Há dois tipos de. Aqui, Interpretação. O barro faz dois vasos. Um para ser morrado e outro para ser preso. vamos ver o 41, que é muito Aonde interessante. que está? Daniel 2, versículo 41, diz assim: E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro. Então aqui temos o barro de oleiro, e depois vamos ver que aparece outro barro. E em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, ele começa a falar do barro do oleiro e depois, ao fim, já lhe chama de barro de lodo. Há uma diferença. A gente interpreta isto de uma forma, é que quando eles começaram a misturar, O barro de lodo já tem terra misturada. exato, já não serve para nada, o oleiro já não faz nada com aquilo, Está estragado. é para mandar fora. Então o que é que aconteceu? Ao princípio era a igreja pura de Deus, que era a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Depois, com toda aquela situação do Império Romano e Constantino aceitar o cristianismo falsamente, Constantino disse que era cristão e fez do cristianismo a religião do Estado, mas obviamente aquilo foi uma forma de Satanás dizer: eu não vos consigo vencer durante cerca de 3 séculos com massacres, assassinatos. Arranjaram um sistema. Ele disse: não consegue vencer. Ainda foi pior. Junta-te a eles, foi de dentro. Satanás foi de dentro, então ele legalizou o cristianismo como a religião do Estado. Eles todos começaram a ter mais vantagens e o pecado começou a entrar, porque eles eram muito estritos. Era o povo de Deus e tinha recebido todos aqueles ensinamentos dos apóstolos, mas com o tempo, ao fim de 3 séculos, foi 321, quando Constantino decretou ser cristão e que o cristianismo era o... Mas foi o princípio. Exato. 7 de março do ano 321. Exato. Ele começou E depois, a ali... partir daí, começaram a haver concílios e eles... Pouco a pouco começou a tornar-se... Acabou o povo de Deus, os velhotes morreram. E os novos começam a ser ensinados truquado. Exato. E obviamente... Isto está implantado ali logo. Ali, Exato. E eles homem. começaram a ter vantagens e isso tudo fez com que eles fossem tentados com mais vantagens, começaram a fazer parte do governo, começaram a fazer parte da alta sociedade e aí vieram todas as tentações, tudo o que a gente sabe que Mas o existe. senhor arranjou sempre um restinho Exato, o resto é sempre... a descobrir a verdade. O resto sempre aparece remanescente. A gente vai ver Ezequiel, todos os profetas falam desse tal resto. E é o resto do povo. E os próprios profetas dizem para Deus não destruir esse resto. É muito interessante. E nós sabemos que no fim há o remanescente da semente. Então é muito bom estudar a Bíblia e ver que Deus realmente... É bom estudar a Bíblia e nós sermos obedientes a Deus Claro. e não ao homem. Se formos estudar só por estudar... Depois vamos ver Daniel que ele disse que iam mudar a lei, não é? Em 7:25... Aí depois vamos ver, para a próxima eu vou fazer o seguimento disto, vamos só depois acabar um pouco ali
Quase ficou acabado, mas a questão do barro e dos pés. Pois, mas a história continua, o que vai acontecer, o que vai acontecer. É um espetáculo. Quando vamos para o Daniel 7 e ver, podemos ir também, não sei se na boca, ver o que é quando ele fez a estátua, só para ver que é uma questão da duração. Sempre será uma questão da duração. Pois, naquele tempo o rei era adorado, era Deus. Pronto. Sim, e nós sabemos que os ídolos sempre eram feitos, sempre houve a questão com os ídolos com Deus e essa questão Deus não permite, não dá a sua honra nem a sua adoração, a sua adoração a mais ser nenhum ou nenhum pedaço de madeira ou de pau. Eles sempre acabam colocando a adoração também em cima de criaturas ou de imagens de esculturas, né? Aqui está a questão, e quem é que está por trás a receber a adoração? É Satanás. Aqui está a questão, quando tu desvias a adoração, nem que seja para uma caneta, quando Deus merece essa adoração, aí já estás a idolatrar, então aí é um problema. Deus merece, se a gente formos ver, Deus eu queria, Deus merece toda a nossa atenção, toda a nossa adoração. Toda a atenção, que Ele é o Criador. Tudo, temos de dar tudo a Deus, porque Ele é bom demais para nós, Ele é muito misericordioso e nós realmente devemos reconhecer isto. Então, é por isso que hoje o homem está muito interessado. Jesus disse é-nos dito que nós, não é Jesus, foi Paulo, que nós ou adoramos o mundo ou adoramos a Deus. Porque o mundo, o que é que acontece? Eu tenho um emprego, ganho. Vou pedir um empréstimo, vou comprar uma bomba. Depois está a pagar o carro, vou pegar um empréstimo, agora vou fazer um palacete. E nós estamos a pôr o nosso coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem é tudo consome. E o que é que acontece? Sou rico, de nada preciso, e Deus é esquecido. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Para todos aqueles que desejam fazer o donativo através do PayPal, basta ir à página do canal Servo de Jesus 777 e no canto superior direito, onde tem a foto, existe um botão que diz Faça um donativo e esse botão, ao ser premido, vai levá-lo direto a uma página onde o donativo pode ser realizado.